Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos conceitos mais antigos e, francamente, mais fascinantes do direito. É algo que moldou as nossas sociedades muito, mas muito antes da primeira lei ter sido sequer pensada, quanto mais escrita. Vamos falar sobre o direito costumeiro, a lei que nasce do povo. Mas antes de entrarmos nos detalhes, vamos pensar numa coisa muito simples do dia a dia. Por que é que instintivamente formamos uma fila para apanhar o autocarro ou para pagar numa loja? Não há nenhuma lei da fila de espera no Código Penal, pois não? Pois, seguimos esta regra por hábito, por um sentido de ordem que todos partilhamos. E é exatamente aqui que começa a nossa história, sobre o poder do costume. É preciso imaginar um mundo sem parlamentos, sem tribunais como os conhecemos, sem livros de leis. Nesses tempos, era a tradição, a prática repetida de geração em geração, que ditava as regras do jogo social. O direito não vinha de cima, nascia do cotidiano das pessoas, das suas interações e da pura necessidade de estabilidade. O costume era, na verdade, a lei original. Ok, então vamos lá a fundo. Como é que um simples hábito, algo que fazemos repetidamente, se transforma em algo com força de lei? É aqui que a magia, por assim dizer, do direito costumeiro acontece. A definição pode parecer um pouco académica, mas a ideia por trás é bastante intuitiva. O direito costumeiro é, no fundo, o direito que não está no papel. Ele nasce diretamente da sociedade, através de ações que se repetem tantas e tantas vezes que toda a gente passa a sentir que aquilo não é só um hábito, é uma obrigação. E para que este salto de hábito para a lei aconteça, são precisos dois ingredientes-chave. Primeiro, temos o elemento objetivo. A tal prática tem de ser constante, uniforme e repetida ao longo de muito tempo. Mas isso não chega. O segundo ingrediente é que faz toda a diferença, o elemento subjetivo. É a convicção, a crença genuína de toda a comunidade de que aquela prática é uma regra necessária e obrigatória. É essa fé partilhada que lhe dá a força de lei. E aqui está a distinção crucial. Um uso é só o ato de repetir algo. Por exemplo, a maior parte das pessoas almoça por volta do meio-dia. É um uso. Mas um costume tem muito mais peso. É quando essa prática vem com o sentimento de que tem de ser assim. Se alguém quebrar esse costume, há uma consequência. Pode não ser uma pena de prisão, claro, mas pode ser a desaprovação social, a exclusão do grupo ou até a perda de confiança no mundo dos negócios. É essa convicção, juntamente com a sanção social, que eleva o hábito à norma. Bem, mas o papel do costume não foi sempre o mesmo. A sua relação com a lei escrita, a lei formal, tem sido uma longa e fascinante viagem. Vamos espreitar como é que isto evoluiu ao longo dos séculos. Se olharmos para esta linha do tempo, vemos um padrão muito claro. Lá na Roma Antiga, a famosa Lei das 12 Tábuas foi, em grande medida, pôr no papel dos costumes que o povo já seguia. Damos um salto até à Idade Média e vemos o direito comercial a nascer dos hábitos e práticas dos mercadores. Mas depois, com o Iluminismo e a Lei da Boa Razão, em Portugal o poder do costume começa a ser visto com desconfiança e a ser limitado. E, finalmente, com os grandes códigos civis dos séculos XIX e XX, ele é oficialmente relegado para um papel secundário. E esta imagem ilustra essa transição na perfeição. Passamos de um direito que vivia na memória e na prática das comunidades, transmitido oralmente, para um direito organizado, sistematizado e guardado em livros. A forma mudou radicalmente, sem dúvida, mas a essência, a ideia de regular o comportamento social, essa continua a ser a mesma. É importante perceber que esta transição não aconteceu da mesma maneira em todo o lado. Hoje, as duas grandes famílias do direito no mundo, a Common Law e a Civil Law, olham para o costume de formas completamente diferentes. A resposta curta? Nem pensar. E a diferença fundamental, a raiz de tudo, está precisamente na importância que cada sistema dá à lei que está escrita versus a tradição que não está escrita. Ora bem, o ponto fulcral é este. Nos sistemas de Common Law, como em Inglaterra ou nos Estados Unidos, o direito é construído tijolo a tijolo sobre as decisões dos juízes, que por sua vez se baseiam em costumes antigos e em casos anteriores. É um direito que vem dos tribunais. Já nos sistemas de Civil Law, a nossa família jurídica em Portugal e no Brasil, a fonte principal de tudo é a lei escrita, os códigos. O costume só é chamado a intervir quando a lei não diz nada ou para ajudar a perceber o que a lei quer dizer. No entanto, as fronteiras hoje em dia estão cada vez mais esbatidas. Há uma clara tendência de convergência. O Brasil, por exemplo, ao criar mecanismos que exigem que os tribunais mantenham as suas decisões estáveis e uniformes, está, na prática, a importar um pilar da Common Law, a força do precedente judicial. Isto cria um sistema cada vez mais híbrido. Mas mesmo neste nosso mundo,
tão dominado por leis escritas e regulamentos, não pensem que o costume morreu. Ele ainda tem um papel vital a desempenhar. Vamos ver exatamente como é que ele funciona nos dias de hoje. Os juristas gostam de organizar o costume em 3 tipos, de acordo com a sua relação com a lei. Primeiro, o secundum legem, que quer dizer segundo a lei. É o costume que nos ajuda a interpretar o que a lei já diz. Depois, o praeter legem, ou para além da lei. Este é o mais aceito nos nossos sistemas e atua onde a lei é silenciosa, preenchendo vazios. E por fim, o mais polémico de todos, o contra legem, o costume que vai contra a lei. A sua validade é super debatida porque levanta uma questão de fundo. Pode a prática continuada do povo anular uma lei feita pelo Parlamento? E essa polémica leva-nos a esta citação de professor Freitas do Amaral, que capta uma ideia muito poderosa. Enquanto a lei é feita por representantes eleitos, o costume nasce diretamente da vontade e da prática diária do povo. Para alguns pensadores, isto dá-lhe uma legitimidade democrática ainda mais pura, mais autêntica. E se olharmos para o mundo de língua portuguesa, as diferenças são gritantes. No Brasil e em Portugal, como vimos, o costume tem um papel secundário de apoio. Mas em muitos dos países africanos de língua oficial portuguesa, o direito costumeiro local é reconhecido como uma fonte principal de direito, lado a lado com a lei do Estado. E isto reflete a importância das estruturas sociais tradicionais com um limite claro. Não podem violar a Constituição nem os direitos humanos. E para quem acha que isto é só teoria, temos aqui um exemplo prático e fascinante do poder do costume em Portugal. A lei geral proibia as touradas de morte. Ponto final. No entanto, na Vila de Barrancos, a tradição era tão antiga e tão enraizada que a comunidade nunca deixou de a praticar. O resultado? O costume foi tão forte que levou à criação de uma lei de exceção que permite a tourada de morte apenas ali. É um caso claríssimo de um costume local que conseguiu moldar a legislação nacional. Então, para resumir e arrumar as ideias, o que é que temos de levar daqui? Primeiro, que o costume é a fonte primordial do direito, uma combinação da prática com a convicção. Segundo, que o seu papel no mundo varia drasticamente de sistema para sistema. E terceiro, e talvez o mais importante, é que mesmo nos sistemas mais obcecados com a lei escrita, o costume continua a ser uma força viva, que respira com a sociedade e garante que o direito não perde o contacto com a realidade das pessoas. E isto deixa-nos com uma pergunta final para refletirmos. Numa era de produção legislativa constante, onde tudo parece ser de estar escrito e detalhado, qual é o verdadeiro poder que ainda resta ao costume? Será que ele é apenas uma relíquia do passado ou será que vai ser sempre a força silenciosa que garante que o direito serve verdadeiramente às pessoas a quem se destina? A discussão, essa, continua em aberto. Muito obrigada pela companhia.